Então, dando continuidade aí, a gente vai falar agora sobre o problema, né, que é o espaço urbano, né, mundial. Um dos problemas, né, é a dimensão pela enormidade dos seus números. Ou seja, um exemplo aí seria milhões, né, no caso, tanto de pessoas, automóveis, dejetos e poluição que ocorre nesses grandes centros, né, nesse espaço. Isso acaba trazendo vários tipos de problema, né, para as autoridades para tentar solucionar esse tipo de problema. Ok? Então, por exemplo, um dos casos, né, que a gente conhece, vê muito, por exemplo, de automóveis em São Paulo, onde ocorre um rodízio de automóveis na cidade, justamente para tentar frear um número muito grande de congestionamento que ocorre em horários de rush. Por exemplo, né, de manhã, na ida geralmente das pessoas ao trabalho, e na volta também é, do horário de expediente. Okay? Então isso ocorre em São Paulo como uma forma de tentar diminuir, né, esse número muito grande de automóveis na cidade. Okay? Então, por exemplo, também, né, conhecer os locais por onde passa, né, ou seja, criam bairros, centros de serviços para atender a população local e sua especialização em artigos. Né? Muitas cidades acabam sendo conhecidas pelo basicamente pela sua vocação, né, de atender, no caso, determinados tipos de serviços, como por exemplo o Rio de Janeiro. Né? O centro do Rio de Janeiro é conhecido por ter, né, grandes escritórios de serviços. Agora, por exemplo, vou dar um outro exemplo que é cidade serrana, né, no caso Itaipava. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente existia a Feirinha de Itaipava, onde era conhecido por ter, né, grande venda, né, de produtos de vestimentos, né, como por exemplo roupas, né, então muitas pessoas acabavam indo para lá, né, na rua Tereza, se não me engano, e fazia compras de roupas, às vezes para o frio, né? E assim algumas cidades acabam, né, atendendo tendo, né, esse tipo de vocação para determinado setor da economia. Okay? Também acaba que hoje em dia tem uma especulação imobiliária, né, que encarece alguns terrenos urbanos. Isso ocorre justamente porque hoje em dia o valor do metro quadrado acaba sendo muito caro em grandes centros urbanos. Então eles acabam também investindo, né, essas grandes imobiliárias em centros um pouco mais afastados daqui a alguns anos possa ser que esses terrenos acabam valendo mais do que hoje em dia. Então, o investimento que eles têm a longo prazo. Por exemplo, a Barra da Tijuca não era uma área tão nobre como é hoje em dia. Né? A Zona Sul, no começo, que era as áreas, né, vamos dizer assim, de pessoas emergentes, onde ficavam ricas e iam compravam casa na Zona Sul. Hoje em dia, não. Já passou no caso, né, para a Barra da Tijuca, onde, né, não tão anos atrás, né, você tinha terrenos mais baratos do que na Zona Sul. E hoje em dia é o contrário um pouco. O terreno na Barra acaba sendo mais caro do que algumas áreas da Zona Sul. E ocorre também agora atualmente com o Recreio, até porque a Barra da Tijuca já está super lotado, vamos dizer assim. Né? Muitas pessoas já foram para as áreas onde era possível a construção. Né? E com a fiscalização ambiental, né, muitas empresas não conseguem mais construir prédios na Barra da Tijuca e acabam indo para o Recreio. Então, hoje em dia, é muito comum você ver pessoas com uma condição, né, de vida querendo ir comprando terrenos no Recreio, que daqui a alguns anos, né, se não agora já, acaba tendo um valor ou um investimento, né,
para o futuro, onde vai valer bem mais do que atualmente. Então, a diferença, né, de hierarquia das cidades. Ocorre isso de uma certa forma, porque cada cidade tem, vamos dizer, a sua vocação, ok? Então, cada uma acaba sendo diferenciada. Isso ocorre basicamente como, por exemplo, né, o poder público, que é, no caso, a sede do órgão do governo, e também um parque industrial. Isso ocorre basicamente porque as cidades elas acabam crescendo e desenvolvendo essa vocação e especialização. Então, por exemplo, os grandes centros urbanos acabam sendo sede dos órgãos e também existem outras áreas, né, como parques industriais. Um exemplo que eu dou para vocês era, por exemplo, em São Paulo, acabou sendo, no caso, sede também, né, de grandes empresas multinacionais que acabavam indo para lá, até porque tinha uma bolsa de valores mais ativa, vamos dizer assim, né, com mais uma vocação de investimentos. Aqui no Rio de Janeiro também tem, mas não tem essa expressividade tão grande como o de São Paulo. Okay? Parques industriais também existem, como por exemplo o ABC Paulista, onde tinham grandes empresas de montadores de automóveis. Também hoje em dia já perdeu um pouco essa vocação. Okay? Mas isso é um exemplo para vocês saberem que existem algumas cidades que têm, né, essa vocação e essa especialização. Como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, né, tem a cidade do Fundão, que tem a UFRJ, que é um centro especializado em pesquisas. Né? Existem também os diferentes níveis de influência das cidades que deram origem à escala de importância que é a hierarquia urbana, que é o poder econômico de cada cidade. Então, cada cidade vai ter essa hierarquia onde cada uma tem a sua importância e também os seus serviços. Então, por exemplo, se você quiser fazer, por exemplo, uma cirurgia bem complicada, é claro que aquele pequena cidade, de repente de interior, não vai ter um hospital especializado em, de repente, em uma área de traumatismo craniano, às vezes, onde precisa de um grande cirurgião, que estão localizados quase que exclusivamente em grandes centros urbanos, onde eles têm, né, no caso, mais condições e equipamentos especializados para atender determinada população. Né? Então, isso faz com que cada cidade tenha a sua especialização, okay? A sua importância. Então, existe a polarização, as cidades maiores oferecem uma variedade de produtos e serviços inacessível nas cidades menores, como eu expliquei para vocês. Desculpa aí, pessoal. A hierarquia urbana também é complexa pelo deslocamento dos grandes centros para regiões que apresentam vantagens. Exemplos, né? Internet ajudou a troca de informações, então você não precisa ficar em grandes centros urbanos. A tecnologia ajuda, né, ter essa proximidade. E tecnopolos, que são cidades que abrigam polos tecnológicos que desenvolvem no entorno de grandes aglomerações. Um exemplo que eu falei foi a UFRJ, que também é um tecnopolo de estudos também, né, de tecnologia também. Grandes estudos acontecem lá e acaba facilitando, né, grandes empresas que investem na área da educação aqui no Rio de Janeiro.